O zumbido metálico do elevador tinha se tornado minha trilha sonora de meditação ao longo dos últimos 3 anos. Suíte executiva no 402º andar, onde o horizonte de Manhattan se pressionava contra as janelas do chão ao teto, como se estivesse tentando entrar. Eu tinha aprendido a ler o humor da cidade através daquelas janelas. Cinza significava chuva. Ouro significava que Marco estava fechando um negócio. Vermelho significava que alguém estava prestes a perder tudo o que possuía. Hoje a luz estava âmbar, território perigoso. Meus dedos voaram pelo teclado, reconciliando a logística de amanhã para a aquisição de Singapura. Marco Torres não aceitava desculpas, apenas soluções. 3 anos como sua assistente executiva me tinham ensinado a antecipar problemas 6 jogadas à frente, como xadrez, mas com investigações federais e rotas de contrabando internacional disfarçadas como manifestos de envio legítimos. Eu não fazia perguntas sobre as discrepâncias que notava na papelada. Eu apenas me assegurava de que os números se alinhavam perfeitamente, os álibis eram herméticos e o calendário de Marco nunca o mostrava em qualquer lugar perto do crime real. O escritório cheirava a couro e café caro, com tons de sândalo de qualquer colônia que Marco usava, que provavelmente custava mais do que as prestações do carro da maioria das pessoas. Eu tinha parado de comparar o mundo dele ao meu cerca de 2 anos atrás. Exercício inútil. Melhor focar no que eu podia controlar. Agendamentos, controle de danos e a arquitetura cuidadosa da distância profissional. Meu telefone zumbiu. Linha pessoal. Eu olhei para a hora. 18h47. Marco tinha saído para uma reunião no centro há 1 hora. O andar estava vazio, exceto por Miguel e a segurança e talvez alguém da contabilidade 2 andares abaixo. Eu atendi sem verificar o identificador de chamadas. Olá, Lara. Finalmente você nunca mais atende. Javier, a voz do meu ex-namorado atingiu como água fria. Nós tínhamos namorado por 8 meses 2 anos atrás. Ele tinha querido compromisso. Eu tinha querido não namorar alguém que pensava que ambição em uma mulher era intimidante. O término tinha sido civil. Suas contínuas tentativas de reconectar eram menos. Eu tenho estado ocupada, Javier. O que você precisa? Precisar. Eu não posso apenas ligar para ver como você está. Eu me recostei na minha cadeira ergonômica, aquela que Marco tinha pedido, depois de notar que eu tinha estado esfregando minha lombar durante uma sessão de revisão de contrato de 14 horas. Você pode. Você fez. Eu estou bem. Havia algo mais? Você está sempre tão fria agora. A voz dele carregava aquele tom de cachorrinho ferido que costumava me fazer sentir culpada. Agora apenas me cansava. Esse trabalho mudou você. Você costumava ser quente e espontânea. Eu costumava estar falida e desesperada por validação de homens que não conseguiam lidar com o fato de eu ser mais inteligente que eles. As palavras saíram mais afiadas do que o pretendido, mas eu não as retirei. 3 anos assistindo Marco desmantelar corporações de bilhões de dólares antes do almoço tinham recalibrado minha tolerância à mediocridade. Veja, é isso que eu quero dizer. Você se tornou dura, como se tivesse esquecido como sentir qualquer coisa. Eu revirei os olhos para meu reflexo na janela escura. Javier, eu estou no trabalho. Se você ligou para psicoanalisar minha disponibilidade emocional, eu precisarei te cobrar minha taxa por hora. Eu estou tentando me aproximar aqui, baby. Quem você está chamando? Baby, as palavras escaparam antes que eu pudesse pará-las. Escorrendo com o tipo de divertimento ácido que eu geralmente reservava para advogados incompetentes tentando intimidar Marco. O apelido parecia presunçoso, íntimo de uma forma que nós nunca tínhamos realmente sido, como se ele estivesse reivindicando um território que ele nunca possuiu. Silêncio do outro lado. Então Javier limpou a garganta. É apenas uma expressão. É um mau hábito. Eu não sou seu baby. Eu não sou baby de ninguém. Eu sou uma mulher de 24 anos com uma carreira e zero interesse em revisitar um relacionamento
que terminou porque você não conseguia lidar com namorar alguém com ambição. Eu ouvi movimento atrás de mim, o sutil deslocamento de ar que significava que alguém tinha entrado na suíte executiva sem aviso. Minha coluna endireitou-se automaticamente, máscaras profissionais deslizando no lugar antes mesmo que eu me virasse. Marco estava parado na porta de seu escritório particular, completamente imóvel. Ele vestia calças cinza carvão e uma camisa social branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, gravata descartada em algum lugar entre a entrada do prédio e aqui. Cabelo escuro perfeitamente penteado, apesar da hora avançada. Seus olhos, aquele tom particular de marrom que podia congelar ou queimar dependendo do seu humor, estavam fixos em mim com uma intensidade que fazia meu pulso saltar. Há quanto tempo ele estava parado ali? Eu tenho que ir, eu disse ao telefone sem desviar o olhar de Marco. Não ligue para este número novamente. Javier, eu estou falando sério. Eu encerrei a ligação antes que ele pudesse responder, colocando meu telefone com a tela para baixo na mesa com calma deliberada. Marco não tinha se movido, não tinha piscado. O silêncio se esticou entre nós como um fio puxado demais. Senhor Torres, minha voz saiu firme. Profissional. Eu não ouvi você retornar. Os contratos de Singapura estão prontos para sua revisão. E eu agendei o briefing da manhã para as 7h em vez das 8h, para considerar a diferença de fuso horário com quem era. A voz dele era suave, perigosamente suave. O tom que ele usava quando alguém tinha cometido um erro muito caro e ele estava decidindo se os destruiria rápida ou lentamente. Ligação pessoal. Eu peço desculpas por atender durante o horário de trabalho, embora seja tecnicamente depois das 18h e eu não esteja no expediente. Eu não pedi uma desculpa. Ele adentrou mais o escritório principal, mãos nos bolsos, postura relaxada de uma forma que de alguma forma o tornava mais ameaçador. Eu perguntei quem era. Eu encarei o olhar dele diretamente. 3 anos tinham me ensinado que desviar o olhar era interpretado como fraqueza. Ninguém importante. Importante o suficiente para te chamar de baby. A palavra soou errada na boca dele, como se estivesse provando algo desagradável. Importante o suficiente para ter seu número pessoal. Um ex-namorado que não entende o conceito de limites. Eu voltei para o meu computador, abrindo os arquivos de Singapura. Não acontecerá novamente. Eu bloquearei o número dele. Marco se moveu para minha mesa, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da colônia de sândalo. Ver a ligeira barba por fazer ao longo de sua mandíbula, que significava que ele tinha estado trabalhando desde antes do amanhecer. Há quanto tempo vocês estavam juntos? A pergunta me surpreendeu. Marco Torres não perguntava sobre vidas pessoais. Ele prestava atenção à competência, lealdade e discrição. Todo o resto era irrelevante. 8 meses, 2 anos atrás. Terminou amigavelmente até cerca de 6 meses atrás, quando ele decidiu que cometemos um erro ao terminar. Eu mantive meu tom neutro, factual. Eu tenho ignorado suas tentativas de reconectar hoje. Eu fui menos educada sobre isso. Eu notei algo cintilar em sua expressão, quase divertido, mas mais sombrio. Você tem uma língua afiada quando não está sendo profissional, somente quando alguém merece. Eu abri o resumo do contrato. O negócio de Singapura fecha em 48 horas. O jurídico sinalizou a cláusula 17 sobre jurisdição de arbitragem. Eu tomei a liberdade de pesquisar precedentes de casos em direito marítimo internacional e redigi 3 frases alternativas que protegem nossos interesses sem acionar suas preocupações regulatórias. Eu o observei processar a mudança de assunto. A maioria das pessoas teria insistido, exigido mais respostas sobre o telefonema. Marco me estudou por um longo momento, então desviou sua atenção para a tela. Me mostre. Pelos próximos 30 minutos, nós trabalhamos nos contratos como se o telefonema nunca tivesse acontecido. Marco fez perguntas precisas,
testando minha compreensão da estrutura legal. Eu tinha aprendido cedo que ele valorizava a competência acima do ego. Se eu pudesse defender meu raciocínio, ele ouviria. Se eu não pudesse, ele desmantelaria meu argumento e me ensinaria a fazer melhor. Era uma das coisas que eu mais respeitava nele. Ele nunca me subestimou porque eu era jovem ou mulher. Ele me impulsionou mais do que qualquer um jamais havia feito e de alguma forma me fez querer enfrentar o desafio. Esta cláusula, ele apontou para uma subseção que eu havia destacado. Por que você reestruturou o cronograma de pagamentos? O principal investidor deles tem exposição a rotas de transporte marítimo que se sobrepõem às nossas operações no Sudeste Asiático. Se mantivermos pagamentos anuais, ficaremos presos por 3 anos. Parcelas trimestrais nos dão flexibilidade para sair após o primeiro ano se a carteira de investidores deles se tornar instável. Além disso, eu abri um documento secundário. Melhora nosso fluxo de caixa e nos permite detectar problemas financeiros mais rapidamente. Ele se encostou na minha mesa, braços cruzados, me observando com aquele foco inquietante. Você pesquisa a carteira de investidores deles. Eu pesquiso tudo o que pode impactar seu negócio, Sr. Torres. Esse é o meu trabalho. Seu trabalho é gerenciar minha agenda e lidar com correspondências. Meu trabalho é garantir que você não entre em situações cego. Eu encarei os olhos dele firmemente. Seja um conflito de agenda ou uma responsabilidade oculta em uma aquisição de 9 dígitos. Você me contratou para notar padrões. Eu notei padrões. O canto da boca dele se ergueu ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas perto. Você faz. O reconhecimento pareceu significativo de uma forma que eu não sabia nomear. Marco não dava elogios facilmente. Reconhecimento dele lhe era conquistado através de meses de provar-se indispensável. Implemente suas recomendações. Ele se endireitou da mesa. Agende a ligação com Singapura para amanhã às 6. Eu quero você nela. Claro. Algo mais? Ele ficou em silêncio por um momento, me estudando com uma expressão que eu não conseguia ler. Este ex-namorado, ele vai ser um problema? A pergunta me pegou de surpresa. Não, eu resolvi. Você parecia zangada. Não assustada, não desconfortável. Zangada. O tom dele era contemplativo, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. Ele te machucou. Não era uma pergunta. Eu considerei mentir, mantendo a distância profissional. Mas algo na postura de Marco, a maneira como ele estava me observando com completa atenção, fez com que a honestidade parecesse mais segura do que a evasão. Ele não me machucou. Ele me decepcionou. Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente. Ele queria que eu fosse menor, mais quieta, mais conveniente. Quando eu recusei, ele decidiu que eu era o problema. Agora ele reescreveu a história para se fazer de vítima da minha ambição. Compreensão cintilou no rosto de Marco. Homens assim são perigosos, não porque são violentos, mas porque envenenam tudo o que tocam com sua inadequação. A observação foi afiada, precisa e completamente inesperada de um homem que nunca havia demonstrado interesse na minha vida pessoal antes. Eu posso lidar com Javier, eu disse baixinho. Eu já lidei com coisas piores. Eu sei que você pode. Limpa a garganta. Marco se moveu em direção ao seu escritório particular. Então parou na soleira. Mas se ele escalar, você me diz imediatamente. Era uma ordem, não um pedido. Eu deveria ter me irritado com a presunção, a implicação de que eu precisava de proteção. Em vez disso, eu senti algo quente se instalar no meu peito. Confiança, talvez, ou o começo dela. Entendido, Sr. Torres. Ele assentiu uma vez e desapareceu em seu escritório, a porta fechando com um clique suave. Eu sentei no silêncio repentino, olhando para os contratos na minha tela sem vê-los. Algo tinha mudado nos últimos 30 minutos. Algo sutil, mas fundamental. Marco Torres tinha me ouvido repreender a presunção de alguém, tinha escutado minha raiva, e em vez de descartá-la como emocional ou pouco profissional, ele a tinha reconhecido como justificada. Mais do que isso, ele tinha oferecido proteção sem exigir submissão. Meu telefone zumbiu.
Uma mensagem de texto de Carmen, minha amiga da faculdade que agora trabalhava em direito corporativo do outro lado da cidade. Bebidas esta noite? Você parece estressada. Eu sorri apesar de mim mesma. Carmen conseguia ler meu humor através de mensagens de texto, uma habilidade que tinha salvado minha sanidade mais vezes do que eu podia contar. Ficaremos devendo, ainda no escritório. Explicarei depois. A resposta dela foi imediata. Seu chefe ainda não entende as leis trabalhistas. Diga a Marco Torres que o processarei por violações no local de trabalho. Eu ri baixinho, o som ecoando na suíte vazia. Se Carmen soubesse o quão complicada minha relação com meu chefe realmente era. Profissional certamente, respeitosa geralmente. Mas ultimamente algo mais vinha se infiltrando em nossas interações. Uma atenção que eu não sabia nomear. Construída a partir de 3 anos de noites tardias, decisões de alto risco e o tipo de confiança que só vinha de observar alguém navegar em situações impossíveis com graça. O interfone da minha mesa crepitou. Lara. Eu pressionei o botão de resposta. Limpa a garganta. Sim, senhor Torres. Amanhã de manhã, venha às 6 horas em vez das 7. Eu quero revisar a estratégia de Singapura antes da ligação. Claro. Algo específico que você quer que eu prepare? Uma pausa. Apenas esteja pronta para defender suas recomendações. Eu vou testar cada suposição. Limpa na garganta. Eu sorri para o desafio na voz dele. Eu não esperaria menos. O interfone desligou. Eu peguei minhas coisas, desliguei meu computador e fui para o elevador. A luz âmbar de antes tinha se aprofundado para vermelho, pintando a cidade em tons de aviso e possibilidade. Enquanto o elevador descia, eu revivi a conversa com Javier em minha mente. O momento em que eu disse, quem você está chamando, baby? Com aquela borda afiada de desprezo. O momento em que eu olhei para cima e encontrei Marco me observando com uma expressão que eu ainda não conseguia decifrar. Algo me dizia que aquele telefonema tinha mudado mais do que apenas meu relacionamento com meu ex. Tinha mudado algo entre mim e o homem que tinha sido meu chefe por 3 anos. O homem que notava quando minhas costas doíam, que me impulsionava a ser melhor, que oferecia proteção sem pedir nada em troca. O homem que me ouviu me defender e me olhou como se estivesse vendo algo novo. Eu saí para a noite de Manhattan, o barulho da cidade me envolvendo como um caos familiar. Amanhã de manhã chegaria cedo. Marco testaria meu trabalho, desafiaria minhas suposições, me faria provar que eu merecia a confiança que ele depositava em mim. E pela primeira vez em 3 anos, eu me perguntei se nossa relação profissional ainda era a palavra certa para o que estávamos construindo. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia o começo de algo para o qual eu ainda não tinha um nome. A ligação de Singapura correu impecavelmente. Marco me tinha interrogado por 45 minutos antes, testando cada cláusula, cada contingência, cada potencial fraqueza na minha análise. Quando nos conectamos com a equipa de aquisição às 6h da manhã, eu podia recitar precedentes de arbitragem marítima a dormir. Ele assentiu uma vez quando eu terminei de apresentar o cronograma de pagamentos reestruturado. De Marco Torres, aquele único aceno era equivalente a uma ovação de pé. Agora, 3 dias depois, eu estava começando a notar coisas que faziam minha cuidadosamente mantida distância profissional parecer menos segura. Marco sempre tinha estado presente no escritório. Ele construiu um império através de atenção obsessiva aos detalhes, mas isto era diferente. Ele aparecia na suíte principal com mais frequência, fazendo perguntas sobre projetos que ele normalmente trataria por e-mail. Ele ficava lá até mais tarde, trabalhando em sua mesa em vez de desaparecer para o apartamento cobertura que ele mantinha 12 andares acima de nós. E ele me observava, não obviamente, não inapropriadamente, mas com a mesma intensidade focada que ele geralmente reservava para negociações hostis. Eu fingi não notar. Notar significava reconhecer.
E reconhecer significava confrontar algo que eu não estava pronta para nomear. Carmen me encontrou para almoçar na quinta-feira, seus olhos afiados catalogando minha aparência no momento em que eu deslizei para o banco no nosso café habitual. Você parece cansada. Eu estou sempre cansada. Vem com o trabalho. Eu aceitei o café que ela já tinha pedido para mim. Preto, sem açúcar, do jeito que eu tinha aprendido a beber durante as noites na faculdade. Você parece estressada, cansada. Não apenas exausta, cansada. O que está acontecendo? Ela se inclinou para a frente, abaixando a voz. Torres está sendo porque eu falei sério sobre processá-lo. Eu sorri apesar de mim mesma. Carmen era 1,57 de fúria legal justa, sempre pronta para usar seu diploma de direito em nome das pessoas que amava. Ele não está sendo ele está sendo, eu não sei, presente. Presente? O que isso significa? Eu lutei para articular a mudança. Você sabe como ele geralmente opera. Tudo por e-mail ou breves diretivas presenciais, muito eficiente, muito distante. Ultimamente, ele tem estado mais no escritório principal, perguntando sobre minhas opiniões em coisas que não são estritamente meu trabalho. Ficando até tarde. As sobrancelhas de Carmen se levantaram. Lara, por favor, me diga que você não está desenvolvendo sentimentos pelo seu aterrorizante chefe da máfia. Ele não é um chefe da máfia. Ele é eu parei porque nós duas sabíamos exatamente o que Marco Torres era. E eu não estou desenvolvendo sentimentos. Eu estou observando uma mudança nos padrões de comportamento. Certo, observacionalmente, ela tomou um gole de seu latte me estudando. O que aconteceu para desencadear essa mudança? Eu contei a ela sobre o telefonema com Javier, omitindo a parte em que Marco tinha ouvido. Agora, sentada em frente à minha amiga mais antiga, eu não conseguia manter a omissão. Ele me ouviu mandar Javier embora na noite em que ele ligou. Eu tracei a borda da minha xícara de café. Marco voltou ao escritório inesperadamente. Eu não sabia que ele estava lá até depois de ter basicamente eviscerado meu ex por me chamar de baby. A expressão de Carmen mudou de preocupação para fascínio. E então o quê? E então Marco perguntou com quem eu estava falando. Ficou muito quieto quando eu mencionei um ex-namorado. Me disse para informá-lo se Javier se tornasse um problema. Santo Carmen se recostou, processando. Torres ofereceu para lidar com seu ex. Isso não é comportamento normal de chefe, Lara. Isso é comportamento possessivo. É protetor, não possessivo. Há uma diferença, com um homem como ele. Ela manteve a voz baixa, ciente de que o distrito comercial de Manhattan era um mundo pequeno. Marco Torres não faz nada sem calcular a análise de custo-benefício. Se ele está oferecendo proteção, ele está estabelecendo posse. A palavra fez meu estômago apertar. Eu não sou um território a ser reivindicado. Eu sei disso. Ele sabe? Eu não tinha uma resposta. Os últimos 3 anos tinham sido construídos sobre limites claros. Empregador e empregada, estrategista e executiva, poder e competência existindo em esferas separadas. Se esses limites estavam mudando, eu precisava entender o porquê antes de decidir se os reforçava ou os deixava dissolver. Apenas tome cuidado, Carmen disse gentilmente. Homens como Torres não mostram interesse sem razão. E quando eles querem algo, eles não pedem permissão. Eles reorganizam o mundo até que a resistência se torne impossível. As palavras dela ecoaram na minha cabeça enquanto eu voltava para o escritório. A viagem de elevador até o 402º andar pareceu mais longa do que o normal. A antecipação crescendo no meu peito como eletricidade estática antes de uma tempestade. Miguel, o chefe de segurança, me cumprimentou com seu habitual aceno profissional. Mas algo na expressão dele era diferente, mais vigilante, como se ele tivesse recebido novas instruções sobre minha segurança. Eu arquivei a observação e fui para minha mesa. A porta do escritório de Marco estava fechada, vozes audíveis através do isolamento acústico. Ele estava em uma ligação. Eu abri a agenda da tarde.
Revisão de contrato às 14 horas. Chamada de conferência com a equipe jurídica às 16 horas. Jantar de negócios com um potencial investidor às 19 horas. Meu telefone zumbiu. Número desconhecido. Eu quase ignorei, mas algo me fez atender. Lara Flores, senhorita Flores. Este é Javier Ramírez ligando em nome de A voz era profissional, formal, nada de Javier. Meu pulso disparou. Quem é? Eu represento os interesses do senhor Ramírez em um assunto pessoal. Ele me pediu para transmitir que ele gostaria de se encontrar com você para discutir. Eu encerrei a ligação, mãos firmes, apesar da raiva inundando meu sistema. Javier tinha contratado alguém para me contatar. Escalada disfarçada de profissionalismo. Exatamente o tipo de manipulação que eu tinha aprendido a reconhecer trabalhando para Marco. O interfone crepitou antes que eu pudesse decidir meu próximo movimento. Lara, meu escritório. O tom de Marco era cuidadosamente neutro, o que significava que ele estava tudo menos calmo. Eu peguei meu tablet e fui até a porta dele, batendo 2 vezes antes de entrar. Ele estava parado nas janelas, mãos nos bolsos, ombros tensos sob o tecido caro do paletó. Feche a porta. Eu obedeci, ficando perto da entrada. Está tudo bem com a ligação jurídica? Eu posso remarcar se alguém acabou de tentar contatá-la de um número desconhecido. Não uma pergunta. Uma declaração de fato que confirmava minha suspeita. Miguel havia sido instruído a monitorar minhas ligações. Como você soube disso? Marco se virou para me encarar, expressão ilegível. Eu tinha sua linha de escritório sinalizada para atividade incomum depois que você mencionou que seu ex poderia ser persistente. Protocolo de segurança padrão. Protocolo padrão é monitorar ameaças externas à empresa, não minhas ligações pessoais. Eu mantive minha voz nivelada apesar da intrusão. Você está rastreando minhas comunicações. Estou protegendo meus interesses. O olhar dele era firme, sem desculpas. Você tem acesso a informações que poderiam desmantelar tudo o que eu construí. Isso te torna valiosa. Isso te torna vulnerável. Isso te torna minha responsabilidade. A linguagem possessiva que Carmen havia me alertado envolvida em lógica que eu não conseguia descartar completamente. Marco estava certo. Eu sabia coisas que promotores federais matariam para saber. Minha segurança estava conectada à segurança dele. Mas isso não explicava a intensidade em sua voz quando ele disse: minha responsabilidade. A ligação era de alguém alegando representar Javier, eu disse, escolhendo a transparência em vez da indignação. Tom profissional, linguagem formal, pedindo para agendar uma reunião em nome dele. Eu encerrei imediatamente. A mandíbula de Marco apertou quase imperceptivelmente. Ele contratou alguém para ignorar sua rejeição. Isso não é persistência, Lara. Isso é estratégia. Estou ciente. Eu trabalhei com a cartilha dele 2 anos atrás. Ele faz outras pessoas lutarem suas batalhas para que ele possa manter a imagem de cara legal. Eu me movi mais para dentro do escritório, colocando meu tablet na mesa dele. Eu posso lidar com isso. É manipulação, não violência. Manipulação é uma forma de violência. A voz de Marco baixou, mais perigosa. É apenas mais lenta. E homens que contratam proxies para encurralar mulheres que os rejeitaram não param até que sejam parados. A protetividade em seu tom era inconfundível agora, não mais escondida atrás de justificativa profissional. Eu deveria ter achado isso autoritário, controlador. Em vez disso, eu sentia algo completamente diferente. A certeza calorosa de que alguém poderoso estava escolhendo usar esse poder em meu nome, não contra mim. O que você sugere? Eu perguntei baixinho. Marco me estudou por um longo momento. Algo calculista se movendo atrás de seus olhos. Como você se sentiria em comparecer ao jantar de investidores de amanhã à noite comigo como minha convidada, não minha assistente? A proposta pairava entre nós, carregada de implicações que eu não conseguia decifrar completamente.
Você quer que eu finja ser seu encontro para afastar Javier? Eu quero você visível ao meu lado em um contexto que torna sua indisponibilidade inequívoca. Ele se aproximou, parando logo dentro do meu espaço pessoal. Homens como seu ex respondem a uma coisa: demonstração de que você está sob a proteção de outra pessoa, alguém que eles não podem desafiar. Isso é arcaico e possessivo, e eu me contive porque também era prático e provavelmente funcionaria e eficaz. Sim, nenhuma desculpa em seu tom. Isso é um problema? Eu deveria ter dito sim. Deveria ter insistido em lidar com Javier sozinha. Mantido os limites profissionais que haviam mantido minha vida compartimentada e segura por 3 anos. Em vez disso, eu me ouvi dizer: o que devo vestir? Algo cintilou na expressão de Marco. Limpa a garganta. Satisfação, talvez, ou alívio. Algo que deixa claro que você não está disponível para negociação. Eu enviarei opções para seu apartamento esta noite. Você sabe meu endereço. Eu sei tudo sobre você, Lara. Onde você mora, onde você estudou, seu pedido de café, o fato de que você se voluntaria ensinando educação financeira no centro comunitário aos sábados. A voz dele era objetiva, não ameaçadora. Eu sei desde antes de te contratar. Devida diligência. A revelação deveria ter parecido invasiva. Em vez disso, pareceu a confirmação de algo que eu suspeitava. Marco Torres não fazia nada sem informações completas. O jantar de investidores, eu disse, redirecionando. Qual é o objetivo real? Além de fazer uma declaração sobre meu status de relacionamento, a boca dele curvou-se ligeiramente. O objetivo é garantir uma parceria com alguém que controla rotas de transporte que eu preciso para a expansão de Jacarta. O objetivo secundário é garantir que seu ex-namorado entenda que persegui-la acarreta consequências que ele não vai gostar. E o objetivo terciário. O sorriso de Marco se alargou, mostrando os dentes, para ver se você é tão boa em ler predadores corporativos pessoalmente quanto é em analisá-los no papel. Um desafio? Claro que era. Marco nunca oferecia nada sem testar se eu estaria à altura. Estarei pronta, eu disse, mas eu escolherei meu próprio vestido dentre as opções que você enviar. E não estou fingindo ser algo que não sou. Se este investidor é importante, você precisa da minha análise real, não de mim bancando a acompanhante. Eu não esperaria menos. Ele retornou à sua mesa, me dispensando com um gesto. Busca às 18 horas amanhã. Miguel nos levará. Eu me virei para sair, então pausei na porta. Marco. Ele olhou para cima e eu percebi o fato de que eu tinha usado seu primeiro nome sem a formalidade de Sr. Torres. A expressão dele mudou ligeiramente, reconhecendo a intimidade disso. Obrigada, eu disse baixinho, por não me fazer sentir fraca por aceitar ajuda. O olhar dele segurou o meu, intenso e inabalável. Você não é fraca, Lara. Você é estratégica. Há uma diferença. Eu assenti e saí antes que o momento pudesse se aprofundar em algo que eu não estava pronta para examinar. Limpa minha garganta. De volta à minha mesa, eu abri o trabalho da tarde, mas minha mente continuava voltando ao jantar de amanhã à noite com Marco Torres. Não como sua assistente, mas como sua convidada, como alguém sob sua proteção, visível ao seu lado de uma forma que enviaria uma mensagem a todos que observassem. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia estar entrando em águas mais profundas. Perigoso, sim, mas também emocionante de uma forma que eu estava negando há mais tempo do que queria admitir. Meu telefone zumbiu, uma mensagem de texto de um número desconhecido, ansioso para nosso encontro. Javier manda lembranças. Eu fiz uma captura de tela da mensagem e a encaminhei para Marco com uma única linha. Seu ponto sobre a escalada parece preciso. A resposta dele veio em segundos. Amanhã à noite esteja pronta. Eu deletei a mensagem do proxy de Javier e bloqueei o número. Então eu abri os arquivos de expansão de Jacarta e me perdi no trabalho,
ignorando a antecipação crescendo no meu peito. Amanhã à noite os limites mudariam novamente, e desta vez eu estava escolhendo deixá-los. Limpa a garganta. O vestido chegou às 17 horas, em uma capa de roupa de um designer, cujo nome eu reconhecia de revistas de moda que eu não podia pagar. Eu o abri no meu apartamento, esperando algo abertamente sexual ou deliberadamente chamativo. O tipo de figurino que homens como Marco geralmente vestiam em mulheres que queriam exibir. Em vez disso, encontrei um vestido de seda esmeralda, elegante e discreto, com um decote que sugeria em vez de revelar, sofisticado sem ser matronil, caro sem gritar seu preço. O tipo de vestido que dizia que a mulher que o usava não precisava provar nada porque sua presença era declaração suficiente. Ele tinha escolhido bem. Maldito seja! Carmen limpa a garganta. Apareceu no meu apartamento às 17h30 armada com maquiagem e opiniões. Ainda não tenho certeza se esta é uma boa ideia. Anotado. Eu vesti o vestido virando para que ela pudesse fechar o zíper. Mas vai acontecer de qualquer jeito. Pelo menos me deixe ter certeza de que você parece intimidante. Ela estudou meu reflexo criticamente. Você está entrando em uma sala cheia de pessoas que vão assumir sua decoração. Precisamos ter certeza de que elas percebam o erro rapidamente. Às 18 horas, eu parecia alguém que pertencia ao lado de Marco. Cabelo preso em um coque baixo, maquiagem enfatizando meus olhos, o vestido se movendo como água quando eu caminhava. Carmen tinha adicionado o colar de ouro da minha avó, a única coisa cara que eu possuía, herdado da mulher que me ensinou que elegância era sobre confiança, não custo. Miguel chegou exatamente na hora, seu aceno profissional carregando um toque de aprovação. Senhorita Flores, você está muito bonita. Obrigada, Miguel. Eu o segui até o elevador, nervosismo e antecipação guerreando em meu peito. O senhor Torres mencionou o que esperar esta noite. Ele disse que você se sairia bem. O tom de Miguel era cuidadosamente neutro e que qualquer um que a subestimasse se arrependeria. O voto de confiança assentou algo no meu peito. Marco acreditava que eu poderia navegar no mundo dele. Agora eu só tinha que provar que ele estava certo. O carro estava esperando no nível da rua. Não o sedã preto de sempre, mas algo mais baixo, mais elegante, caro de uma forma que atraía olhares. Marco estava sentado na parte de trás, revisando algo em seu tablet, vestido em um terno preto sob medida que o fazia parecer ainda mais perigoso do que o normal. Ele olhou para cima quando eu deslizei para dentro ao lado dele e algo em sua expressão mudou. Não surpresa exatamente, mas reconhecimento, como se ele estivesse vendo algo que suspeitava, mas não havia confirmado. Até este momento. Você está incrível. A voz dele era baixa, genuína, nada da bajulação performática que eu tinha aprendido a esperar de homens tentando impressionar. O vestido é lindo. Obrigada por enviar as opções. Eu me acomodei no assento, ajustando a seda em volta das minhas pernas. Embora. Estou curiosa para saber por que você escolheu este especificamente, porque é o único que parecia algo que você escolheria para si mesma. Ele colocou o tablet de lado, a atenção totalmente em mim agora. Eu quero que eles te vejam, Lara. Não uma fantasia que eu te vesti. A honestidade me desarmou mais do que a manipulação teria. Me fale sobre hoje à noite. Os objetivos reais, não a versão sanitizada. A boca de Marco se curvou ligeiramente, direta como sempre. Ele se virou para me encarar mais plenamente. O investidor é Diego Hernandes. Ele controla rotas de transporte pelo Pacífico que eu preciso para a expansão de Jacarta. Ele também é tradicional, conservador e responde melhor a pessoas que se apresentam como estabelecidas e estáveis. Aparecer com uma mulher bonita e inteligente sinaliza que eu não sou apenas um empresário implacável. Sou capaz de parceria, compromisso construindo algo além do lucro puro. Então eu sou um acessório em sua performance de humanidade.
Nenhuma acusação em meu tom, apenas observação. Você é a prova de que sou mais do que as pessoas presumem. Ele esticou a mão, ajustando uma mecha de cabelo que havia escapado do meu penteado cuidadoso. O gesto foi íntimo, familiar, como se ele tivesse feito isso 1000 vezes antes. E se Diego te mencionar as pessoas certas, a notícia chega ao seu ex de que te perseguir significa me cruzar. 2 objetivos. Uma noite. Eficiente. Eu estudei o rosto dele, procurando pelo cálculo que eu tinha aprendido a ler em 3 anos de trabalho juntos. O que você precisa de mim especificamente? Além de parecer decorativa e desencorajar Javier, preciso que você seja exatamente quem você é. A mão dele caiu do meu cabelo, mas permaneceu perto, sem tocar. Leia o ambiente. Diga-me o que você nota nas reações de Diego, na sua linguagem corporal. Os momentos em que ele está sendo genuíno versus performático. Você vê padrões que eu perco. Eu preciso desses insights. Confiança. Ele estava me dando responsabilidade real, não apenas pedindo para eu sorrir e ficar em silêncio. A percepção fez algo no meu peito expandir. E se eu te contradizer na frente dele? Eu perguntei. E se a minha leitura sugerir que você está cometendo um erro? Então você me diz educadamente, mas diretamente. A expressão de Marco era séria. Eu valorizo seu julgamento, Lara. Se você acha que estou errado sobre algo, preciso saber. Mesmo se, especialmente se for no meio de uma negociação. O elevador chegou ao restaurante, o último andar de um edifício no centro da cidade. O tipo de lugar onde as reservas eram feitas meses de antecedência. E a equipe reconhecia poder à vista. Miguel abriu a porta do carro e Marco saiu primeiro, estendendo a mão para me ajudar a sair. Eu a peguei, o contato enviando uma consciência faiscando pelo meu braço. A mão dele era quente, calejada em lugares inesperados, evidência de que Marco Torres nem sempre tinha sido o homem do terno caro, que ele tinha construído seu império com suas próprias mãos antes de delegar a violência. O interior do restaurante era todo de madeira escura e iluminação suave, projetado para fazer as conversas parecerem íntimas, mesmo em uma sala cheia de pessoas. Diego Hernández esperava em uma mesa de canto, levantando-se enquanto nos aproximávamos. Ele era mais velho que Marco por uma década, prata entre cabelos escuros, vestido em um terno que falava de dinheiro antigo em vez de nova aquisição. Marco pontual como sempre. O sorriso de Diego era profissional, seu olhar mudando para mim com curiosidade educada. E você trouxe uma convidada. Que delicioso. Diego Hernández, conheça Lara Flores. As mãos de Marco se acomodaram na minha lombar. Possessivo, mas não controlador. Lara é minha assistente executiva e, mais recentemente, alguém cuja companhia eu considero indispensável. Estendi a mão, encontrando os olhos de Diego diretamente. Senhor Hernández, é um prazer. Marco fala muito bem da sua rede de logística. O aperto de mão de Diego foi firme, avaliador. Ele fala, e o que você faz como assistente executiva dele, além de parecer bonita? A condescendência foi sutil, entregue com um sorriso. Senti Marco tensionar ligeiramente ao meu lado, mas respondi antes que ele pudesse intervir. Eu impeço o Sr. Torres de cometer erros caros. Meu tom era leve e agradável, com uma ponta de aço por baixo. Como, por exemplo, a rota de transporte pelo Estreito de Malaca que sua empresa propôs no mês passado. Linda no papel, mas passa por águas com um risco de pirataria 23% maior do que a alternativa do norte. Os prêmios de seguro por si só teriam anulado quaisquer ganhos de eficiência. A expressão de Diego mudou de condescendente para genuinamente interessado. Você revisou nossa proposta? Eu reviso tudo que passa pela mesa do Sr. Torres. A devida diligência faz parte da minha descrição de trabalho. Eu sorri pegando o assento que Marco segurava para mim. Embora eu admita que acho a logística fascinante, o direito marítimo é infinitamente complexo. O jantar prosseguiu exatamente como Marco havia previsto. Diego nos testou a ambos, fazendo perguntas diretas sobre a expansão de Jacarta,
sondando por fraquezas na estratégia de Marco, observando nossa dinâmica para avaliar a autenticidade de nosso relacionamento. Eu desempenhei meu papel perfeitamente, engajada, mas não dominadora, oferecendo insights quando relevante, lendo as reações de Diego e catalogando-as para análise posterior. Quando Diego fez uma crítica sutil à idade de Marco, eu desviei com uma história sobre Marco superando um concorrente 2 vezes mais velho e 3 vezes mais rico. Quando ele questionou a viabilidade de expandir para os mercados do Sudeste Asiático, eu puxei estatísticas da memória, demonstrando conhecimento que deixava claro que eu não era apenas uma decoração. Quando a sobremesa chegou, Diego estava se dirigindo a mim diretamente com a mesma frequência com que se dirigia a Marco, tratando-me como uma parceira igual na conversa, em vez de um acessório. Você é uma jovem notável, senhorita Flores. O tom de Diego carregava respeito genuíno. Agora, a maioria das assistentes que encontro são competentes. Você é estratégica. Eu aprendi com o melhor. Olhei para Marco, permitindo que a afeição transparecesse em minha expressão. Não performance. Calor real nascido de 3 anos observando-o operar. O senhor Torres não aceita mediocridade. Isso eleva o padrão para todos ao seu redor. A mão de Marco encontrou a minha debaixo da mesa, apertando uma vez. Obrigado, o gesto dizia. Você é perfeita. A negociação foi concluída com café. Diego concordou com os termos da parceria propostos por Marco, com uma modificação. Ele queria revisões trimestrais em vez de anuais para garantir que o relacionamento permanecesse mutuamente benéfico. Marco tinha começado a aceitar quando eu falei baixinho. Semestralmente pode ser mais prático, Sr. Hernandes. As revisões trimestrais gerarão uma significativa sobrecarga administrativa para ambas as empresas. Semestralmente lhe dá supervisão sem nos afogar em papelada. Diego considerou isso, então assentiu lentamente. Semestralmente. Isso é aceitável. A mão de Marco apertou a minha brevemente depois. Essa pressão dizia, discutiremos isso mais tarde. Depois que Diego saiu, Marco e eu permanecemos à mesa, o restaurante esvaziando-se ao nosso redor. Ele me estudou sob a luz das velas, expressão ilegível. Você me contradisse. Nenhuma raiva em sua voz, apenas observação. Limpa a garganta. Você me disse para fazer isso se eu achasse que você estava cometendo um erro. As revisões trimestrais teriam sido excessivas dado o escopo da parceria. Diego propôs isso para testar se você aceitaria termos desfavoráveis apenas para fechar o negócio. Eu chamei o blefe dele e você estava certa. Marco pediu a conta. Você o leu perfeitamente. Como você sabia que ele aceitaria a contraproposta? Linguagem corporal. Quando ele propôs trimestralmente, sua mão esquerda tremeu ligeiramente. Um sinal que indica blefe na maioria das pessoas. Ele esperava resistência. Semestralmente era provavelmente seu objetivo real desde o início. O sorriso de Marco foi lento, genuíno, transformando sua expressão geralmente controlada em algo mais caloroso. Você continua a me surpreender, Lara Flores. Bom, assistentes previsíveis são facilmente substituídas. Eu me levantei, aceitando meu casaco do garçom que esperava. Eu cumpri o objetivo secundário? Fazer uma declaração sobre minha disponibilidade. Perfeitamente. Diego certamente mencionará este jantar a seus associados de negócios. A notícia se espalha rápido em nossos círculos. Marco me ajudou a vestir o casaco, suas mãos demorando em meus ombros. Amanhã de manhã, qualquer pessoa que importe saberá que você está sob minha proteção. Descemos ao nível da rua onde Miguel esperava com o carro. A viagem de volta ao meu apartamento foi tranquila, ambos processando a performance da noite. Quando paramos em frente ao meu prédio, Marco me acompanhou até a porta, apesar da presença de Miguel. Obrigado, ele disse baixinho, por me acompanhar, por ser brilhante. Obrigado por me ver como mais do que uma assistente. A admissão veio mais fácil do que o esperado. Por 3 anos,
Eu fui competente e invisível. Esta noite, você me deixou ser visível. Isso importa. A mão de Marco subiu, acariciando meu rosto com uma gentileza inesperada. Você nunca foi invisível para mim, Lara. Eu tenho te observado desde o dia em que te contratei, esperando para ver se você perceberia o quão extraordinária você é. A confissão pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar completamente. O polegar dele roçou-me amassando o rosto, o toque enviando calor em cascata por todo o meu sistema. Isso é perigoso, eu sussurrei. O que estamos construindo? Eu sei. O olhar dele era firme, inabalável, mas eu terminei de fingir que não quero isso. Ele beijou minha testa, casto, contido, nada como o que eu de repente me peguei querendo, e deu um passo para trás. Boa noite, Lara. Amanhã voltamos à distância profissional, mas esta noite eu queria que você soubesse a verdade. Eu o observei retornar ao carro, observei Miguel partir, então me deixei entrar no meu apartamento com as pernas trêmulas. Carmen tinha enviado mensagens 3 vezes, exigindo atualizações. Eu a ignorei, afundando no meu sofá com o lindo vestido, ainda sentindo o fantasma da mão de Marco no meu rosto. 3 anos de limites cuidadosos. 3 anos de distância profissional. Tudo isso desmoronando, porque Marco Torres havia decidido me ver como mais do que sua assistente. E a parte aterrorizante era o quanto eu queria deixar esses limites caírem. O assédio de Javier parou depois do jantar com Diego. Não mais chamadas de números desconhecidos, não mais tentativas de contato por procuração. Apenas silêncio que confirmava a previsão de Marco. A notícia tinha viajado e meu ex-namorado tinha decidido que cruzar Marco Torres não valia qualquer fechamento que ele achava que merecia. A distância profissional que Marco havia prometido durou exatamente 4 dias. Começou pequeno. Café aparecendo na minha mesa pela manhã, exatamente como eu gostava. Miguel me escoltando para ir do metrô com crescente regularidade. As perguntas de Marco durante os briefings tornando-se mais pessoais, menos focadas no trabalho e mais interessadas nas minhas opiniões sobre coisas que não se relacionavam com negócios de forma alguma. Você lê as pessoas notavelmente bem, ele disse uma tarde, observando-me de sua mesa. Onde você aprendeu essa habilidade? Eu levantei o olhar do contrato que estava revisando. Necessidade. Quando você cresce sem dinheiro, você aprende a avaliar as pessoas rapidamente. Quem é seguro? Quem é perigoso? Quem está fingindo ser um quando é, na verdade, o outro? Instinto de sobrevivência, não treinamento. Sua família teve dificuldades financeiras. Não uma pergunta. Ele sabia desde antes de me contratar. Devida diligência. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para nos manter abrigados e alimentados. Meu pai nos deixou quando eu tinha 6 anos. Aprendi cedo que o mundo não se importa com suas circunstâncias. Você se adapta ou afunda. Eu larguei minha caneta encontrando o olhar dele. Há um objetivo para esta pergunta pessoal, ou você está apenas curioso? Ambos. Marco se recostou na cadeira, me estudando com aquela intensidade focada. Estou tentando entender como alguém com sua inteligência e pensamento estratégico acabou como assistente executiva em vez de administrar seu próprio império. A pergunta atingiu mais fundo do que ele provavelmente pretendia. Nem todo mundo tem o capital ou as conexões para construir impérios, Sr. Torres. Alguns de nós estamos muito ocupados sobrevivendo para planejar a conquista. Você é brilhante o suficiente para fazer as 2 coisas. A voz dele era suave, mas certa. Você poderia estar dirigindo esta empresa se quisesse, então por que não está? Porque eu tinha 24 anos quando comecei a trabalhar para você, eu quase disse. Porque eu tinha empréstimos estudantis e aluguel e nenhuma rede de segurança. Porque construir impérios requer recursos que eu não tinha. Em vez disso, eu disse, talvez eu esteja construindo algo apenas mais lento e com mais cuidado do que você fez. Algo mudou em sua expressão.
Compreensão, talvez, ou reconhecimento. O que você quer, Lara? Se recursos não fossem um problema, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você construiria? A pergunta parecia perigosa, como se ele estivesse oferecendo algo que eu não deveria aceitar. Mas a genuína curiosidade em sua voz fez com que a honestidade parecesse mais segura do que a evasão. Limpa a garganta. Programas de educação financeira para pessoas como minha mãe trabalhando em vários empregos, tentando sobreviver, sendo exploradas por credores predatórios porque não entendem taxas de juros ou termos de contrato. Eu me surpreendi com a paixão em minha voz. Eu me voluntario ensinando o básico aos sábados, mas não é o suficiente. Eu quero expandir, ter um impacto real, ajudar as pessoas a evitar as armadilhas que mantiveram minha família lutando. Marco ficou em silêncio por um longo momento, observando-me com uma expressão que eu não conseguia ler. Então ele se levantou, movendo-se para as janelas que davam para Manhattan. Limpa a garganta. E se eu o financiasse? Seu programa, operação em grande escala, equipe profissional, várias localidades. Você o projeta, eu forneço o capital. Meu coração deu um salto. Por que você faria isso? Porque você está certa. Você está construindo algo e eu quero te ajudar a construir mais rápido. Ele se virou para me encarar. Considere isso um investimento em algo que importa mais do que margens de lucro. Nada importa mais do que margens de lucro para você. Marco, foi assim que você construiu tudo isso. Eu gesticulei para o escritório, a vista, o império que ele havia criado. Isso era verdade até recentemente. Seu olhar prendeu o meu, pesado de um significado que eu não estava pronta para decifrar. As coisas mudam. As prioridades mudam. As pessoas se tornam mais importantes do que as porcentagens. A confissão pairava entre nós, impossível de ignorar ou descartar. Eu me levantei, precisando de distância da intensidade do momento. Preciso pensar nisso. É uma oferta significativa. Leve todo o tempo que precisar. O capital estará lá quando você estiver pronta. Marco voltou para sua mesa, a máscara profissional deslizando de volta para o lugar. A equipe de expansão de Jakarta chega amanhã. Eu precisarei de você no briefing da manhã. Eu assenti e corri para minha mesa, o coração batendo forte contra minhas costelas. Marco Torres estava oferecendo para financiar meu sonho, não como caridade, não como manipulação, como apoio genuíno a algo que me importava. A voz de Carmen ecoou na minha cabeça. Quando eles querem algo, eles rearranjam o mundo até que a resistência se torne impossível. Era isso que era? Marco rearranjando minha vida para tornar mais difícil recusá-lo? Ou era algo completamente diferente? 2 semanas depois, a equipe de expansão de Jakarta tinha tomado conta da sala de conferências, transformando-a em uma sala de guerra de logística e estratégia. Eu coordenava agendas, gerenciava comunicações e observava Marco operar em plena capacidade, desmantelando obstáculos, construindo alianças, criando caminhos onde nenhum existia antes. Tarde da noite, depois que a equipe finalmente se dispersou, encontrei Marco ainda na sala de conferências estudando mapas e rotas de transporte espalhados pela mesa. Ele parecia exausto, gravata descartada, mangas da camisa arregaçadas, cabelo bagunçado de passar as mãos por ele. Você deveria ir para casa, eu disse da porta. Durma um pouco. A apresentação de amanhã já está perfeita. Nada é perfeito até que seja executado. Ele olhou para cima, conseguindo um sorriso cansado. Diz a mulher que está aqui há tanto tempo quanto eu. Eu sou paga para estar aqui. Eu entrei na sala, recolhendo xícaras de café abandonadas. Você é o chefe. Você poderia delegar e ir embora. Eu poderia, mas não confio em mais ninguém para fazer certo. Ele se endireitou, alongando os ombros. Exceto você. Eu confio em você completamente. A admissão fez minhas mãos pararem. Marco,
Eu sei que estou borrando linhas que deveriam permanecer claras. Ele se aproximou, parando logo dentro do meu espaço pessoal. Mas estou cansado de fingir que te vejo como apenas minha assistente. Cansado de agir como se estes últimos 3 anos não tivessem sido o relacionamento mais importante da minha vida. Minha respiração falhou. Temos um relacionamento profissional. Isso é tudo o que pode ser. Por quê? A voz dele era gentil, mas desafiadora. Porque eu sou seu empregador. Porque as pessoas podem fofocar. Por que você tem medo do que acontece quando paramos de manter distância? Todas essas razões, nenhuma delas suficiente para explicar o medo real. Que se eu me permitisse querer isso, querê-lo, eu perderia a independência que lutei tanto para construir. Que eu me tornaria outra mulher cuja identidade foi absorvida pela órbita de um homem poderoso. Eu não quero ser sua posse, Marco. Eu trabalhei muito duro para ser minha própria pessoa. Eu não quero te possuir. A mão dele subiu, acariciando meu rosto com uma gentileza devastadora. Eu quero ficar ao seu lado, te apoiar, te ver construir algo extraordinário e saber que fiz parte para que isso fosse possível. Não porque você precisa de mim, mas porque você escolheu me deixar entrar. A distinção importava mais do que eu queria admitir. Isso é aterrorizante, eu sussurrei. Eu sei. O polegar dele traçou minha maçã do rosto, o toque enviando calor em cascata por mim. Mas estou cansado de fingir que não sinto isso. Cansado de agir como se você fosse substituível, quando você é a pessoa mais insubstituível da minha vida. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter reforçado os limites. Mantido a distância profissional. Em vez disso, eu me inclinei para o toque dele, fechando os olhos contra a intensidade do momento. Se fizermos isso, se eu me permitir querer isso, você precisa entender algo. Qualquer coisa, eu não vou me diminuir para caber na sua vida. Eu não vou me tornar invisível, ou conveniente, ou menor. Se você me quer, você me tem inteira. As arestas afiadas, as opiniões, a recusa em ser controlada. A risada de Marco foi suave, genuína. Lara, essas são as partes que mais quero. Ele me beijou então, não gentil, não hesitante, mas com a intensidade focada que ele trazia a tudo que ele queria. Eu o beijei de volta. 3 anos de atração negada inundando-me em uma torrente. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Venha comigo para a cobertura apenas para conversar. Apenas para que não estejamos tendo esta conversa em um escritório onde qualquer um poderia entrar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter ido para casa, mantido distância, me dado tempo para pensar claramente. Em vez disso, eu assenti. Ok, mas apenas para conversar. O sorriso dele era conivente, como se ele soubesse que eu estava mentindo para mim mesma. Claro, apenas para conversar. A cobertura ficava 12 andares acima do escritório, acessada por um elevador privativo que exigia identificação biométrica. Eu nunca tinha estado lá, apesar de 3 anos trabalhando para Marco. Era seu santuário, separado do império dos negócios. O espaço era deslumbrante, janelas do chão ao teto, móveis minimalistas, arte que era genuinamente bonita em vez de decoração cara. Livros por toda parte. Evidência de que Marco Torres lia filosofia e história e poesia quando não estava desmantelando corporações. Você está surpresa, ele disse, observando-me absorver o espaço. Eu esperava algo mais ostentoso. Eu me movi para as janelas, olhando para a cidade espalhada abaixo de nós. Isso é realmente lindo, pessoal. Eu tenho performances suficientes na minha vida profissional. Eu queria que a casa fosse honesta. Ele serviu 2 taças de vinho, me entregando uma. Você vê a versão real de mim aqui. Aquela que existe quando eu não sou o aterrorizante chefe da máfia que todos temem. Eu aceitei o vinho, estudando-o neste novo contexto. Mais suave de alguma forma, mais acessível, ainda perigoso, mas de uma maneira diferente.
Me fale sobre a oferta de financiar meu programa, eu disse. O verdadeiro motivo pelo qual você a fez. Marco se acomodou no sofá, gesticulando para eu me juntar a ele. Eu me sentei, mantendo uma distância cuidadosa. Porque te observar, ensinar educação financeira aos sábados, sim, eu sei sobre isso. Me mostrou quem você é além da competência e da estratégia. Você realmente se preocupa em ajudar as pessoas a evitar as armadilhas que você experimentou. Isso importa para mim. Por que isso importa? Porque eu construí meu império explorando essas mesmas armadilhas. A honestidade dele era nua, indefesa. Eu empresto dinheiro para pessoas que não podem pagar as taxas de juros. Eu compro propriedades de famílias em execução hipotecária. Eu lucro com o desespero alheio. E então eu te observei passar seu tempo livre tentando evitar esse ciclo. E eu percebi que quero construir algo que ajude em vez de prejudicar, mesmo que seja apenas um programa, mesmo que não gere lucro. A confissão foi mais vulnerável do que eu jamais o tinha ouvido. Limpa a garganta. Você está tentando equilibrar a balança. Eu estou tentando ser digno de você. O olhar dele era firme, inabalável. Limpa a garganta. Você me vê claramente, Lara. Você sabe exatamente o que eu sou, o que eu fiz, e de alguma forma você ainda escolhe trabalhar ao meu lado, confiar em mim. Eu quero merecer essa confiança. Eu baixei minha taça de vinho, processando a enormidade do que ele estava oferecendo. Não apenas capital para o meu programa, mas parceria genuína, apoio sem controle. Se eu aceitar seu financiamento, as pessoas vão presumir que estou dormindo com você por dinheiro. A realidade parecia importante de ser reconhecida. Deixe-os presumir que você saberá a verdade. Que você é brilhante e merecedora e teria sucesso com ou sem meu capital. Eu estou apenas acelerando o cronograma. Eu estudei o rosto dele, procurando por manipulação ou agenda oculta. Encontrei apenas um desejo genuíno de me ajudar a ter sucesso. Ok, eu disse baixinho. Eu aceitarei seu financiamento com uma condição. Limpa a garganta. Diga, você me deixa projetar e executar o programa sem interferência. Você é um investidor, não um gerente. Eu tomo as decisões sobre currículo, locais, equipe. Você confia em mim para executar minha visão. O sorriso de Marco foi lento, aprovador. Feito. Terei os contratos prontos esta semana. Isso foi fácil, porque eu já planejo incluir essa cláusula. Eu não quero controlar seu programa, Lara. Eu quero torná-lo possível. Ele se aproximou, fechando a distância entre nós. Assim como eu não quero te controlar. Eu quero tornar sua vida mais fácil, mais segura, melhor de todas as formas que você me permitir. A mão dele encontrou a minha, os dedos entrelaçados. O contato enviou uma consciência faiscando através de mim. 3 anos de atração negada, de repente, impossível de ignorar. Isso vai mudar tudo. Eu sussurrei. Eu sei. Ele levou minha mão aos lábios, pressionando um beijo em minhas juntas. Mas eu terminei de fingir que não quero que mude. Eu deveria ter saído então. Deveria ter mantido os limites por um pouco mais. Me dado tempo para me ajustar a essa nova realidade. Em vez disso, eu fiquei, conversando a noite toda, compartilhando histórias sobre nossos passados, construindo algo que parecia mais real do que qualquer contrato ou acordo comercial. Quando a luz da manhã clareou o céu, eu tinha feito minha escolha. Eu estava totalmente envolvida, o que quer que isso significasse, limpa a garganta, o que quer que custasse. Marco Torres tinha reorganizado meu mundo até que a resistência se tornou impossível, e eu tinha escolhido parar de resistir. O programa de educação financeira foi lançado 3 meses depois. 4 locais pela cidade, equipe profissional que eu pessoalmente selecionei, currículo que eu mesma projetei baseado nas experiências da minha mãe e nas minhas. Marco tinha cumprido sua promessa. Financiamento sem interferência, apoio sem controle. A imprensa de negócios notou.
Artigos apareceram questionando por que Marco Torres, conhecido por maximização de lucros impiedosa, estava financiando uma organização sem fins lucrativos que minava ativamente as práticas de empréstimos predatórios das quais ele lucrava. A especulação se intensificou quando repórteres descobriram que eu era tanto a diretora do programa quanto sua assistente executiva. Eles estão me chamando de sua amante, eu disse. Uma noite, lendo o artigo mais recente no meu telefone. Estávamos na cobertura compartilhando comida tailandesa que tinha se tornado nossa rotina, sugerindo que o programa é apenas uma cara preleção. Marco olhou para cima de seu laptop, imperturbável. Eles estão errados sobre a parte da amante? Nós não estamos. Eu parei porque estávamos. Seja qual fosse o rótulo que usássemos, a realidade era inegável. Somos colegas que, por acaso, estão dormindo juntos. Isso é diferente. É? O sorriso dele era conivente. Você passou os últimos 3 meses na minha cama mais noites do que no seu próprio apartamento. Suas preferências de café programadas na minha máquina. Eu sei que você dorme do lado esquerdo e rouba cobertores. Isso parece menos colegas e mais algo diferente. A observação apertou meu peito. Nunca havíamos discutido rótulos, nunca definimos o que éramos além de atração mútua e respeito genuíno. Mas ele estava certo. Em algum momento nos últimos 3 meses, havíamos construído algo que se parecia notavelmente com um relacionamento. O que você quer que sejamos? Eu perguntei baixinho. Marco fechou o laptop, dando-me toda a sua atenção. Eu quero que você se mude oficialmente para cá. Pare de fingir que você mora em outro lugar, quando nós dois sabemos que você pertence aqui. A presunção deveria ter me irritado. Em vez disso, senti algo quente se assentar no meu peito. Esse é um passo significativo. Nós já o demos. Estou apenas pedindo para você reconhecer a realidade. Ele se moveu para onde eu estava sentada, ajoelhando-se na minha frente para que estivéssemos no mesmo nível dos olhos. Eu quero acordar com você todas as manhãs. Eu quero suas coisas misturadas com as minhas. Eu quero construir algo real em vez de fingir que isso é casual, quando nós dois sabemos que não tem sido casual desde a noite em que você disse a Javier para não te chamar de baby. A referência àquele telefonema, o momento em que tudo mudou, me fez sorrir apesar da seriedade da conversa. Você está muito certo sobre isso. Eu estou certo sobre você. Todo o resto é logística. As mãos dele se acomodaram nos meus joelhos quentes e firmes. Mude-se para cá comigo, Lara. Deixe-me cuidar de você da mesma forma que você tem cuidado de mim por 3 anos. Pensei no meu apartamento, no espaço apertado que eu vinha mantendo por princípio mais do que por necessidade. Pensei nas noites que passei aqui, nas manhãs acordando ao lado de Marco, na forma como ele se integrara à minha vida tão completamente que separar parecia artificial. Ok, eu disse, eu vou me mudar. Mas vou manter meu nome no aluguel por 6 meses, por via das dúvidas. Por via das dúvidas. A voz dele era gentil, não ofendida. Por via das dúvidas, você se canse de eu deixar xícaras de café por toda parte. Por via das dúvidas, eu descubra que você tem hábitos estranhos que me deixam louca. Por via das dúvidas, isso imploda e eu precise de um lugar para me retirar. A honestidade pareceu importante. Estou totalmente envolvida, Marco, mas também sou inteligente o suficiente para ter uma estratégia de saída. A risada dele foi suave e aprovadora. Você não seria você sem planos de contingência. Fique com o apartamento. Dormirei melhor sabendo que você se sente segura o suficiente para sair se precisar. A compreensão em sua voz abriu algo em meu peito. Ele não estava tentando me prender ou me controlar. Ele estava me dando a liberdade de escolhê-lo repetidamente, todos os dias, sem coerção. Eu te amo, eu disse, surpreendendo-me. As palavras haviam escapado antes que eu tivesse conscientemente decidido dizê-las. Eu sei que é rápido e provavelmente desaconselhável dada a nossa dinâmica profissional. Mas eu te amo. A expressão de Marco transformou-se,
A máscara controlada que ele mostrava ao mundo, dissolvendo-se em algo cru e genuíno. Eu te amo desde o dia em que você corrigiu minha análise do contrato Martinez e me olhou como se esperasse que eu te demitisse por ter a audácia de estar certa. Você estava aterrorizada e desafiadora em igual medida, e eu percebi que esta mulher ou me destruiria ou me salvaria, e eu não me importava qual, desde que eu pudesse continuar a observá-la trabalhar. Ele me beijou então, profundo e possessivo, e terno ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ambos ofegantes, eu estava chorando. Lágrimas felizes que eu não me preocupei em esconder. Nós vamos ser péssimos nisso. Eu consegui através das lágrimas. Ambos somos controladores e teimosos e péssimos em compromisso. Provavelmente, mas seremos péssimos juntos. Ele enxugou minhas lágrimas com os polegares, acariciando meu rosto. E quando brigarmos, e brigaremos, faremos isso honestamente. Sem manipulação, sem jogos, apenas duas pessoas que se recusaram a se diminuir tentando encontrar uma maneira de se encaixarem. De qualquer forma, a promessa parecia sagrada de alguma forma, mais vinculante do que qualquer contrato. Eu me mudei na semana seguinte. Carmen ajudou, fazendo observações pontuais sobre como a maioria dos meus pertences já estavam na cobertura de Marco. Então estávamos realmente apenas transferindo roupas e livros. Miguel supervisionou os aspectos de segurança, garantindo que minha nova casa fosse tão protegida quanto o escritório de Marco. Quando a última caixa foi desempacotada, eu estava oficialmente integrada à vida de Marco Torres, de maneiras que teriam me aterrorizado 6 meses atrás. Mas de pé em nosso quarto, não o dele, observando Marco pendurar a pintura da minha avó na parede ao lado de sua coleção de arte, cara, eu senti certeza de que tinha feito a escolha certa. A certeza durou exatamente 3 semanas. Eu estava saindo do centro de educação financeira uma noite quando notei o carro. Sedã preto, janelas fumê, estacionado do outro lado da rua em um local que dava clara visibilidade à entrada. Não incomum em Manhattan, exceto que eu tinha visto o mesmo carro perto da cobertura naquela manhã. Eu peguei meu telefone, tirando uma foto discreta antes de ir para o metrô. Uma vez no subterrâneo, enviei a imagem para Miguel com uma única linha. Estou sendo seguida? A resposta dele veio em minutos. Fique no metrô, estou rastreando sua localização. Nós nos encontraremos no 42º andar. Meu pulso disparou. A certeza de que algo estava muito errado inundando meu sistema. Eu segui as instruções de Miguel, pegando o trem para Midtown, então andando os 3 quarteirões até o prédio de Marco com a mão no spray de pimenta que Carmen tinha insistido que eu carregasse. Miguel me encontrou no saguão. Sua máscara profissional não escondendo completamente a tensão em seus ombros. O carro está registrado em uma empresa de fachada. Estamos rastreando agora. O Sr. Torres quer você lá em cima imediatamente. A viagem de elevador pareceu mais longa do que o normal. Quando as portas se abriram para a suíte executiva, encontrei Marco parado nas janelas, telefone pressionado na orelha, sua voz carregando aquela suavidade perigosa que significava que alguém estava prestes a ter um dia muito ruim. Ele encerrou a ligação quando me viu atravessando o espaço em 3 passadas e me puxando contra ele. Você está bem? Alguém te abordou? Estou bem, só assustada. Eu me inclinei em seu calor sólido, deixando o medo esvair. O carro provavelmente não era nada. Não era nada. Os braços de Marco apertaram-se ao meu redor. A empresa de fachada rastreia Viktor Koff. Ele é um empresário russo com interesses que conflitam com os meus. Temos nos rodeado há meses tentando ganhar vantagem. Meu estômago caiu. Ele está me usando como alavanca. Ele está testando para ver se você é uma vulnerabilidade que eu protegerei ou um ativo que sacrificarei. A voz de Marco era sombria. Amanhã terei esta conversa com ele diretamente. Deixar claro que você está fora dos limites. Eu posso cuidar de mim mesma, Marco.
Eu não preciso que você lute minhas batalhas. Esta não é sua batalha, é minha. Ele se afastou para me olhar. Expressão feroz. Coffee não se importa com você pessoalmente. Ele se importa em me machucar. E a maneira mais rápida de me machucar é através de você. A realidade do que eu tinha entrado se cristalizou. Amar Marco Torres significava herdar seus inimigos. Significava se tornar um alvo para pessoas que me viam como nada mais do que uma ferramenta para manipulá-lo. O que eu faço? Eu perguntei baixinho. Você me deixa lidar com isso. E você confia que eu farei o que for necessário para te manter segura. A mão dele acariciou meu rosto. O polegar acariciando minha maçã do rosto. Eu sei que isso é difícil para você, confiar em outra pessoa para te proteger. Mas este é o meu mundo, Lara. Deixe-me navegá-lo. Eu queria discutir, insistir em manter minha independência. Mas o medo ainda correndo em minhas veias fez com que a honestidade vencesse o orgulho. Ok, mas você me mantém informada. Nenhuma proteção me mantendo na escuridão. O sorriso de Marco foi leve, mas genuíno. Limpa a garganta. Fechado. Ele cumpriu a palavra. Na semana seguinte, ele me atualizou sobre cada desenvolvimento com Clove, as negociações acontecendo nos bastidores, as pressões sendo aplicadas, a mudança gradual em direção à resolução. Miguel aumentou a segurança ao meu redor, mas discretamente mantendo minha capacidade de me mover livremente, garantindo que eu nunca estivesse realmente sozinha. A situação se resolveu quando Marco deu a Koff o que ele realmente queria. Acesso a uma rota de transporte que havia sido o verdadeiro objetivo o tempo todo. A vigilância parou. A ameaça evaporou como se nunca tivesse existido. Mas o incidente mudou algo entre nós. Eu entendi agora visceralmente o que significava estar com alguém cujo império atraía inimigos. E Marco tinha visto meu medo, minha vulnerabilidade, as partes de mim que não eram estratégicas ou controladas. Me desculpe, ele disse uma noite, me segurando no escuro do nosso quarto. Eu sabia que esta vida era perigosa. Eu deveria ter te avisado melhor, te dado mais escolha sobre o que você estava entrando. Eu te escolhi sabendo exatamente quem você é. Eu me virei para encará-lo, nossos rostos a centímetros um do outro no travesseiro compartilhado. Você nunca escondeu seu mundo de mim, Marco. Eu entrei nisso de olhos abertos. Limpa a garganta. Mas saber intelectualmente e experimentar diretamente são coisas diferentes. A mão dele encontrou a minha debaixo das cobertas, os dedos entrelaçados. Se você quiser se afastar, criar mais distância para sua própria segurança, eu vou entender. Eu pensei nos últimos 3 meses. O programa de educação financeira prosperando sob minha direção. As manhãs acordando ao lado de Marco. A forma como ele apoiou meus sonhos enquanto protegia minha autonomia. A noite passada conversando sobre tudo e nada, construindo algo real nos espaços entre poder e vulnerabilidade. Eu não estou recuando, eu disse firmemente. Estou avançando completamente. O que quer que isso signifique. Limpa-lhe a garganta. O beijo de Marco foi resposta suficiente. Gratidão e alívio e amor entrelaçados no contato. Adormecemos emaranhados. E eu sonhei com um futuro onde seu mundo perigoso e minha feroz independência de alguma forma coexistiam. Parecia possível, mais do que possível, inevitável. 6 meses depois de morar com Marco, eu estava na sala de conferências apresentando a proposta de expansão do programa de educação financeira ao seu conselho de diretores. Não como sua namorada ou assistente, mas sua mãe, mas como a diretora do programa que eles estavam considerando para financiamento adicional. Marco sentou-se à cabeceira da mesa, expressão profissionalmente neutra. Mas eu captei o orgulho em seus olhos quando eu respondi a uma pergunta particularmente agressiva do CFO sobre o retorno do investimento. O ROI não é medido em margens de lucro, eu disse calmamente.
É medido em famílias que não perdem suas casas para empréstimos predatórios, em pessoas que entendem seus direitos ao assinar contratos, em quebrar ciclos de exploração financeira que persistiram por gerações. Se isso não se alinha com sua filosofia de investimento, podemos encontrar financiamento em outro lugar. O CFO se irritou, mas o leve sorriso de Marco indicou que eu havia dito exatamente o que ele esperava que eu dissesse. O conselho aprovou a expansão por unanimidade. Depois que eles se dispersaram, Marco me puxou para seu escritório, fechando a porta atrás de nós. Você foi magnífica. O CFO parecia querer argumentar, mas não encontrou a lógica para te contradizer. Porque não há lógica para contradizer. Ou você acredita que algumas coisas importam mais do que o lucro, ou não. Eu baixei meus materiais de apresentação, virando-me para encará-lo. Obrigado por me deixar lutar essa batalha sozinha. Eu sei que você poderia ter interrompido o questionamento imediatamente. Você não precisava de mim. Ele se aproximou, as mãos pousando na minha cintura. Você nunca precisou que eu lutasse por você. Você apenas me deixou ficar ao seu lado às vezes, o que eu aprecio mais do que você sabe. Os últimos 6 meses nos ensinaram a ambos a diferença entre proteção e parceria. Marco aprendeu a me dar espaço para lidar com meus próprios desafios. Eu aprendi a aceitar ajuda quando precisava, entendendo que pedir apoio não era o mesmo que render autonomia. Encontramos equilíbrio, imperfeito, constantemente negociado, mas real. Há algo que preciso te dizer, eu disse. As palavras que eu vinha segurando por 2 semanas finalmente prontas para emergir. Algo que muda tudo. A expressão de Marco mudou, preocupação cintilando em suas feições. Seja o que for, lidaremos com isso juntos. Eu puxei a pequena caixa do meu bolso, o teste de gravidez que eu havia feito naquela manhã, o terceiro resultado positivo em tantos dias. Estou grávida, 8 semanas. Eu queria ter certeza antes de te contar. Ele ficou absolutamente imóvel, olhando para o teste como se estivesse escrito em uma linguagem que ele não entendia. Então seu olhar se ergueu para o meu, e a emoção em seus olhos apertou minha garganta. Você está grávida. Maravilha e medo e alegria emaranhados em sua voz. Vamos ter um bebê. Sim, eu sei que nunca discutimos isso, nunca planejamos para isso. Se você precisar de tempo para processar... Marco me beijou, cortando-me devagar com o tipo de beijo que reescreveu todas as suposições sobre o que ele queria, o que estávamos construindo. Quando ele se afastou, ele estava sorrindo, genuinamente, sem reservas feliz. Eu te amo. Eu amo que você esteja carregando nosso filho. Eu amo que nosso futuro acabou de se tornar mais complicado e aterrorizante e perfeito. A mão dele pousou na minha barriga ainda lisa, protetora e reverente. Nós faremos isso juntos. A certeza em sua voz assentou algo no meu peito. Juntos com limites e negociações e eu mantendo minha carreira e independência mesmo depois que o bebê chegar. Eu não esperaria nada menos. Ele me puxou para mais perto, encostando a testa na minha. Nós vamos ser pais terríveis. Ambos somos muito teimosos e controladores. Provavelmente, mas nosso filho nunca duvidará de que é amado ou protegido ou capaz de construir seu próprio império. Eu sorri contra os lábios dele. Isso é mais do que a maioria das crianças consegue. Dissemos a Carmen primeiro. Ela gritou, depois chorou, depois exigiu ser madrinha com uma ferocidade legal que fez Marco rir. Miguel ouviu através da equipe de segurança e apareceu na cobertura com flores e um silencioso. Parabéns, senhor. O bebê terá sorte de ter vocês dois. A gravidez prosseguiu suavemente. Eu trabalhei durante o primeiro trimestre, gerenciando tanto meu papel como assistente de Marco, quanto o programa de educação financeira em expansão. Contratamos alguém para eventualmente assumir minhas funções de assistente. Uma mulher competente chamada Sofia, em quem Marco confiou após meu rigoroso processo de seleção. No segundo trimestre, eu havia feito a transição completa para gerenciar o programa exclusivamente.
A liberdade de me concentrar em um trabalho que eu realmente me importava, apoiada pelo capital e conexões de Marco, parecia um presente que eu nunca esperava receber. Você está construindo um império, observou Marco uma noite, me observando revisar os planos de expansão para 6 novos locais do programa. Seu próprio reino de justiça financeira. Eu aprendi com o melhor. Eu levantei o olhar dos documentos, estudando o homem que havia mudado minha vida de maneiras que eu nunca havia antecipado. Você me ensinou que poder não é sobre dominação. É sobre criar sistemas que funcionam para você em vez de contra você. Você sempre foi capaz disso. Eu apenas lhe dei recursos para acelerar o cronograma. Ele se moveu para sentar ao meu lado, sua mão encontrando minha barriga arredondada com a possessividade gentil que se tornara automática. Você pensou mais sobre o que você quer para depois que o bebê chegar? Estávamos navegando essa questão por semanas. Eu queria manter minha carreira, continuar construindo o programa, mas também queria tempo com o nosso filho. Queria estar presente de maneiras que minha mãe não pôde estar enquanto trabalhava em 3 empregos. Eu quero uma babá, eu disse cuidadosamente. Alguém em quem eu confio completamente para ajudar durante o horário de trabalho. Mas eu quero ser a mãe principal. Eu quero que nosso filho me conheça como mais do que alguém que está sempre trabalhando. Limpa a garganta. Marco assentiu lentamente. E se eu me afastasse, delegasse mais das operações comerciais, criasse espaço para nós dois sermos pais presentes? A oferta me surpreendeu. Marco Torres construiu seu império através do controle obsessivo de cada detalhe. Delegar significava confiar em outros com decisões que poderiam custar milhões. Você faria isso, arriscaria seu negócio para ser mais presente para nossa família. O negócio sobreviverá, mas eu nunca terei esses anos de volta com você e nosso filho. Sua mão se espalhou pela minha barriga, sentindo o bebê se mover sob sua palma. Eu passei minha vida inteira construindo algo que eu pensava que me completaria. Então eu te conheci e percebi que a completude não é sobre acumulação. É sobre conexão, sobre construir algo que importa além das margens de lucro. Eu o beijei, derramando 3 anos de amor e confiança e parceria feroz no contato. Quando nos separamos, ambos ofegantes, eu estava chorando novamente. Lágrimas felizes que haviam se tornado embaraçosamente comuns durante a gravidez. Nós realmente estamos fazendo isso, eu sussurrei. Construindo uma vida juntos, criando um filho, criando algo real. Nós realmente estamos. Marco enxugou minhas lágrimas com polegares gentis. E isso me aterroriza da melhor maneira possível. O bebê chegou em uma terça-feira de abril, 3 semanas antes, mas saudável e perfeita. Carmen estava lá segurando minha mão durante o trabalho de parto enquanto Marco andava de um lado para o outro e exigia atualizações da equipe médica com a mesma intensidade que ele trazia para as negociações de negócios. Quando o médico finalmente colocou nossa filha em meus braços, eu olhei para seu rostinho e senti o mundo se realinhar completamente. Ela é perfeita. Marco respirou, acomodando-se ao meu lado na cama do hospital, seu dedo acariciando suavemente a bochecha de nossa filha. Absolutamente perfeita. Como deveríamos chamá-la? Eu perguntei, sobrecarregada pela enormidade deste pequeno ser humano que havíamos criado. Marco ficou em silêncio por um momento, estudando nossa filha com foco absoluto. Helena, depois da mulher que te ensinou que força e graça não são mutuamente exclusivas. O nome da minha avó, a mulher que me criou para acreditar que eu merecia mais do que a sobrevivência, que eu era capaz de construir a vida que queria em vez de aceitar a que as circunstâncias me impunham. Helena, eu repeti, testando como soava. Helena Torres. Helena Flores Torres. Marco corrigiu gentilmente. Ela deveria carregar ambos os nossos nomes, ambos os nossos legados. O compromisso parecia perfeito. Nossa filha herdaria minha feroz independência e sua brilhante estratégia. Ela cresceria sabendo que poder e bondade não eram mutuamente exclusivos,
que construir impérios não significava nada se você se destruísse no processo. Carmen visitou naquela noite trazendo flores e autoritarismo em igual medida. Ela é linda, e vocês dois parecem exaustos, quando foi a última vez que qualquer um de vocês dormiu. Que ano é este? Marco perguntou secamente, fazendo Carmen rir. Miguel apareceu com atualizações de segurança disfarçadas de parabéns. Sofia enviou uma cesta de presentes e uma mensagem de que o escritório estava funcionando sem problemas em nossa ausência. A equipe do programa de educação financeira enviou um cartão coletivo assinado por todos os funcionários. Quando o horário de visita terminou, eu estava exausta e sobrecarregada e mais grata do que nunca pela vida que eu havia de alguma forma construído. Nós fizemos um bom trabalho. Eu murmurei para Marco enquanto ele segurava Helena, nossa filha, dormindo pacificamente contra seu peito. Ela vai mudar tudo. Ela já mudou. Ele olhou para cima, encontrando meus olhos através do quarto de hospital. 3 anos atrás, eu era um homem que construía impérios sozinho e chamava isso de força. Agora sou pai e parceiro, aprendendo que a verdadeira força é deixar as pessoas entrarem, pedir ajuda, construir algo maior do que eu. Eu sorri através de novas lágrimas. Quem diria que você era capaz de crescimento pessoal? Quem diria que você seria paciente o suficiente para esperar enquanto eu descobria? O sorriso de resposta dele foi suave e genuíno. A expressão que ele só mostrava para mim. Eu te amo, Lara Flores. Obrigado por me escolher mesmo quando eu não merecia. Eu te amo também. Mesmo quando você é impossível e controlador e teimoso demais para admitir que ele está errado. Eu nunca estou errado, ele disse automaticamente. Então riu quando eu joguei um travesseiro nele. Ok, às vezes estou errado, mas apenas sobre coisas pequenas, como as revisões do contrato Martinez. Isso foi há 3 anos. Você nunca vai superar isso, não é? Nunca. Foi o momento em que percebi que você era capaz de ouvir. Eu me mexi com cuidado, ainda dolorida do parto. Venham aqui, vocês dois. Marco se acomodou ao meu lado na estreita cama do hospital. Helena aninhada entre nós. Ficamos ali em silêncio confortável, observando nossa filha dormir, construindo algo que eu nunca pensei ser possível. Uma família que parecia um lar. Lá fora, a cidade zumbia com seu caos habitual. Lá dentro, criamos nosso próprio universo, pequeno e perfeito, e inteiramente nosso. 6 meses depois, de pé no escritório recém-reformado para a localização principal do programa de educação financeira, eu me dirigi a uma sala cheia de pessoas que vieram celebrar a expansão. Marco estava de pé, na parte de trás, Helena adormecida contra seu peito em um canguru, me observando com um orgulho silencioso. 3 anos atrás, eu trabalhava em 3 empregos e mal sobrevivia, eu disse, minha voz clara. Eu não acreditava em futuros além do próximo salário, mas alguém viu potencial em mim quando eu não conseguia ver em mim mesma. Alguém me deu recursos e confiança e espaço para construir algo significativo. Meus olhos encontraram Marcos do outro lado da sala. Este programa existe porque uma pessoa acreditou que algumas coisas importam mais do que o lucro, que ajudar as pessoas importa mais do que explorá-las, que construir legados não é sobre acumulação, é sobre impacto. O aplauso foi caloroso, genuíno. Carmen estava na primeira fila chorando lágrimas felizes. Sofia gerenciou a logística com facilidade competente. Miguel supervisionou a segurança com seu habitual comportamento profissional. Após os discursos e celebrações, Marco e eu ficamos sozinhos no centro. Helena ainda dormindo pacificamente contra ele. Obrigada, eu disse baixinho. Por tudo isso, por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Você teria construído isso de qualquer forma, Marco disse com certeza. Eu apenas acelerei o cronograma. Você sempre foi capaz de coisas extraordinárias, Lara. Você só precisava de alguém para lhe dar espaço para provar isso. Eu me inclinei para beijá-lo, tomando cuidado para não agitar nossa filha adormecida.
Formamos uma boa equipe, a melhor equipe. Seu braço livre me envolveu, me puxando para perto. Você, eu e este pequeno ser humano que vai herdar nossa teimosia. Deus ajude o mundo. Eu ri, encostando a cabeça no ombro dele. Vamos criar uma criança aterrorizante. Bom, o mundo precisa de mais mulheres aterrorizantes que se recusam a ser subestimadas. Marco pressionou um beijo em meu cabelo. Ela terá você como exemplo. Ela será imparável. Nós ficamos ali em nosso império de justiça financeira. Nossa filha dormindo pacificamente entre nós. E eu percebi que era assim que a vitória se parecia. Não dominação ou controle, mas parceria e confiança e construir algo significativo juntos. Marco Torres me ouviu me defender em um telefonema 3 anos atrás e decidiu que eu valia a pena proteger, valia a pena apoiar, valia a pena amar de maneiras que me tornavam mais forte em vez de menor. E eu escolhi amá-lo de volta. O homem perigoso, brilhante, impossível que havia reorganizado todo o seu mundo para abrir espaço para o meu. Construímos algo real, algo que duraria mais que nós dois. Um legado medido em vidas transformadas em vez de lucros acumulados. E ali, cercada por tudo que havíamos criado, senti certeza de que havíamos apenas começado.